Tem dois tipos de pessoas que sobem o monte. A gente sobe o monte para se encontrar com alguém, para se comparar com alguém. Alguns sobem um monte, se comparam com Deus, se encontram com Ele lá e descobrem quão pequenos são. E aí voltam e sabem que são nada. E que dependem totalmente do poder daquele com quem se encontraram, para poder viver aquilo que Jesus ensinou. Outros sobem um monte, acham que se encontraram com Deus, encontraram consigo mesmos lá em cima. Como eles não encontraram Deus, não se compararam com ninguém ainda, e a gente tem que se comparar com alguém, não é? Essa é a desgraça do ser humano, se comparar com os outros. E aí eles se comparam com os outros e começam a pensar assim: aquele não subiu o monte como eu, ele não está como eu, não é bom como eu. Eu sou desse segundo grupo. Muitas vezes quando eu subo o monte e desço de lá de cima e olho, e de repente alguém sobe no púlpito e logo vem um pensamentozinho assim na minha cabeça: será que ele sobe o monte como eu? O que será que ele tem de bom para falar para mim? A minha raça é uma raça difícil, chama pastor. Pastor é teólogo, estuda a Bíblia, conhece. Quem pode pregar para mim? Aí, Deus tem que me pegar de lá, tem que me levar para cima de novo, para cima do monte. E aí eu tenho que olhar para Ele. É difícil olhar para Ele depois que a gente erra 1, 2, 3, 10, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Aí a gente já está ouvindo uma vozinha que começa a ficar eterna, dizendo na cabeça da gente assim: você vai pedir perdão de novo do mesmo pecado? Você não devia fazer isso. Você já não percebeu que não adianta para você? Sofonias 3, do verso 11 em diante, tem uma promessa maravilhosa para gente como nós. Nós assim, eu e você, que pertence à minha classe. A classe daqueles que não conseguem controlar muitas vezes a sua crítica, aquele sentimento de se achar sempre em cima do monte. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Se você retorna para o monte, e volta, e não desiste, e não ouve aquela vozinha, e se você se humilha e pede perdão, mesmo que uma voz castigue você e diga: não adianta, vai pedir perdão de novo da mesma coisa. Deus tem essa promessa. Naquele dia, Ele disse, naquele dia. Que dia que será esse? Que dia? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Há pouco tempo eu descobri que Deus está assim tão palpável. E parecia que a coisa mais maravilhosa do mundo era descobrir que Deus estava assim, querendo falar comigo, tão pertinho. Ele queria falar comigo pela Bíblia, Ele queria falar comigo pelas coisas que aconteciam ao lado, pelas pessoas. Tantas vezes eu tenho ouvido gente falar comigo
e de repente diz: olha, pastor, eu quero te falar um negócio. Eu estava falando com o tal fulano e de repente eu vi um monte de bobagem e tal, e eu disse para ele, eu corrigi, disse: olha, você não devia. E naquela hora eu olho para Deus e digo assim: tá bom, Senhor, estou entendendo. Isso aí que ele está falando é para mim, não é? É o Senhor falando para mim, me corrigindo. Eu percebi que Deus fala pelas pessoas. Esses dias um amigo meu, advogado, disse para mim: pastor, eu fiquei emocionado outro dia, como Deus falou comigo pelo meu menino de 8 anos. A gente estava indo de carro, de repente num momento ele disse: pai, mãe, o que foi, filho? Eu queria falar um negócio para vocês, sabe? Eu tenho pensado e Jesus, ele está voltando. Eu queria dizer para vocês que eu já tenho uma solução. Quando Jesus voltar, eu já decidi, eu vou conversar com Jesus. E eu já me ofereci para Jesus, para ficar no lugar de vocês. Porque eu não quero que vocês fiquem, eu quero que vocês vão para o céu. E eu me ofereci, eu vou ficar no lugar de vocês. E ele disse: eu entendi tudo, pastor. Porque o nosso filho não está vendo na gente vida de quem vai com o Senhor Jesus quando ele voltar daqui a pouco. Enquanto ele falava, ele tinha lágrimas nos olhos, e aí ele falou: mas não foi só isso não. No dia seguinte eu estava saindo para o trabalho, ele veio correndo, trouxe a Bíblia dele infantil assim, disse: toma pai, toma, leva a minha Bíblia. E eu falei: mas filho, por que você está me dando a sua Biblinha? É porque a gente não fez o culto hoje de manhã aqui em casa, pai. E eu estou dando para você fazer o culto lá no seu trabalho, lá onde você vai. E aí eu olhei para ele e digo: tá bom, filha, faz assim, fica com a sua Bíblia, eu tenho a minha dentro da pasta, eu vou chegar lá, vou fazer o meu culto, e quando eu voltar para casa hoje de noite, a gente vai se reunir aqui em casa e vai fazer o culto, tá bom? Deus fala pelas pessoas, Ele fala pela Bíblia, Ele fala de maneira eloquente, forte, o tempo todo. Ele anda assim ao nosso redor, Ele sabe quando a gente deita, quando a gente levanta. Ele esquadrinha o nosso pensamento, a palavra não chegou à boca, à língua, e Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. E Ele está assim, tão presente, tão presente. Basta a gente sintonizar nele, querer, pedir. Eu não aguento mais esperar esse mundo, você aguenta? Não suporto mais despedida, separação, não suporto mais chegar e sair, não suporto mais ouvir que alguém que você ama muito ficou com uma doença terrível, que alguém morreu, não suporto mais ver gente sofrendo por causa de dinheiro, por causa de depressão, alguns por muito dinheiro, outros por pouco dinheiro, não suporto mais viver na insegurança. Sem dúvida, Jesus está voltando. O maior de todos os sinais é que gente de coração duro, terrível, como eu, tem buscado mais Deus. Mais Deus. Deus tem tocado, tem falado, Ele tem gritado. Eu sempre tive vontade de amar Jesus, mas eu nunca conseguia. E eu pensava, tem uma música que eu canto que diz assim: eu quero ver Cristo. Mas eu não quero ver Cristo no céu, eu quero ver minha família, meus filhos, minha mulher, eu quero ver meus pais. Mas a música dizia: eu quero ver Cristo. Senhor, é mentira quando eu canto essa música, me perdoa. E aí Deus começou a me colocar assim um amor por Cristo, pelo que Ele fez, pelo que Ele é. Eu não aguento mais vontade de ver Cristo. Mal posso esperar para poder ver o meu lar, rever os meus amados, Cristo ali, o sol da justiça. De novo, seres humanos glorificados diante de um Deus de glória, olhando face a face, e não mais louvando nesse método
todo esse exercício espiritual que os céus fazem para que o meu louvor seja levado daqui para lá e Deus toque e vá mas assim, face a face, olhando para o Senhor e dizendo: ó Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque tu fizeste por mim o que eu não podia fazer, deste o primeiro, o segundo, o terceiro passo, me alcançaste lá no fundo onde eu estava. Tantas vezes eu caí, tantas vezes, Senhor, eu te confessei o mesmo pecado, e o mesmo pecado eu digo: Senhor, eu olhei de novo, eu não queria ter olhado, Deus, eu já estou envergonhado, o Senhor me perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? Deus, eu olhei para onde eu não devia ter olhado, o Senhor me perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? Senhor, eu já disse, eu olhei para onde eu não devia ter olhado. Perdoa. Perdoa o filho. Do que mesmo? É porque eu me esqueço, filho. Eu esqueço. Você pode confessar 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes eu vou esquecer. Eu lanço nas profundezas do mar. Aí você vai ouvir de Jesus assim, abrindo os braços e dizendo: vem, filho, não preciso mais te perdoar, porque não tem mais pecado, não tem mais dor. É isso. Mal posso esperar. E você? Então se agarra também, junto comigo. Vamos para o hall daqueles que querem subir o monte, mas que precisam de ajuda até para isso, mas que não desistem, não largam, não regressam, não retornam, porque a gente quer ir para o lar.